vamos lá, gente. Bom dia. Você que me acompanha pelo meu canal no YouTube, eu em uma aula presencial, uma aula da Universidade Católica de Petrópolis, uma tutoria em AD. E hoje a nossa temática vai versar em torno da Cristologia. Na tutoria passada, e está lá no blog também, está lá no YouTube e também na plataforma EAD da Universidade, nós falamos sobre os 10 mandamentos. Tá? O que seriam os 10 mandamentos? Falei bastante para vocês. Seria a pedra fundamental da sociedade ocidental. Sem ela, seria impossível a nossa formatação social. Sem ela, seria impossível viver no mundo tal como a gente vive hoje. E o exemplo que eu dei é que os 10 mandamentos não tocam apenas as questões de moralidade e de fé, mas tocam também todas as questões jurídicas que envolvem um código de postura e conduta. O decálogo, que é propriamente como se chama também os 10 mandamentos, decálogo, lei mosaica, são todos sinônimos dos 10 mandamentos, são divididos em dois grandes bolos. A gente falou bastante na aula dos 10 mandamentos. Foi ruim que eu não consegui gravar as aulas de mandamentos aqui, eu tive que gravar no outro dia. Vocês que viram lá o videozinho, eu gravei numa aula de Crisma que eu tenho aqui na universidade, que também a gente tem Crisma, toda segunda-feira. A gente vai terminar uma turma agora dia 13 de novembro, sexta é o retiro, 13 de novembro tem a Crisma. Então, se um dia você quiser fazer algum sacramento aqui na universidade, a gente também tem essa disposição. E aí, o que eu falei basicamente? Falei os 10 mandamentos, mostrando que os 10 mandamentos são parte fundante da nossa sociedade. Hoje, nós vamos caminhar um pouco, ainda nesse sentido, mas vamos passar para a Cristologia. Tá? Cristologia, e depois vamos passar para uma outra temática que se chama Eclesiologia. São temáticas próprias da Teologia 2. Na Teologia 1, vocês lembram que eu dei para vocês também, a gente vai mais para o campo da história do cristianismo, tá? Mais para o campo da historiografia cristã e também da história das religiões. Se você quiser, você pode pegar, está tudo no YouTube. Tem concepção de religião, que eu falei aqui para vocês na primeira aula. Tem religiões proféticas, que foi basicamente o que a gente deu no semestre passado, falando do judaísmo, do islamismo e também do cristianismo. A Teologia 2, nós vamos focar mais na pessoa de Jesus, tá? Claro, falando bastante também dos 10 mandamentos, para a gente entrar nessa questão legislativa do cristianismo. Então, nossas próximas aulas vamos gerar em torno de Cristologia, então quem é Cristo, tá? E depois Eclesiologia, o que é a igreja, tá? Então, basicamente, isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Raízes judaicas do cristianismo, sem dúvida nenhuma, uma temática que, para falar de Jesus, tem que voltar um pouquinho, as raízes judaicas do cristianismo, que compõem verdadeiramente o cristianismo. Hoje, inclusive, eu vou dar um programa na Rádio Imperial, não sei se alguém já ouviu aqui, chamado Nos Caminhos da Igreja, tá? Eu vou falar justamente sobre isso, sobre as raízes judaicas do cristianismo. Para você que quiser anotar, a frequência é 1550 AM, só que a nossa frequência está muito baixinha, muito baixinha. Então, eu indico vir pela internet. Então, Rádio Imperial am.com.br, tá? Tá? E o programa é Nos Caminhos da Igreja, tá? Hoje, especificamente, não vai ter nenhum convidado, mas geralmente eu tenho convidado sempre, tá? 16 horas, tá? Então, hoje é ao vivo, se quiser ouvir, a gente vai falar, não disso aqui que eu vou falar agora especificamente, mas com uma outra terminologia, porque para rádio, Rádio que vai mudando, até pode ser uma coisa muito maçante, que uma pessoa também não aguenta, Então, as raízes judaicas do cristianismo. Quem são os judeus? Vocês já viram um pouquinho, A história do judaísmo começa com Abraão, por volta de 2100 a.C. Abraão, filho de Terá, natural de Ur, no território hoje da Caldeia, atualmente território iraquiano, E aí tem aquela
história que eu contei para vocês que é extremamente interessante. Abraão, que tem sua esposa Sara e sua escrava Agar, ele tem uma filha com Agar e uma filha com a esposa, tá? Um filho com a esposa. Isaac e Ismael. O filho da esposa é Isaac, o filho da escrava é Ismael. Isaac gera Esaú e Jacó, tá? Esaú é meio colocado de lado, porque o Isaac dá uma pernada nele, vende a sua primogenitura num prato de lentilhas. Esaú depois vai para um outro território, chamado território dos povos semitas, tá? Depois tem guerra entre eles, depois eles fazem as pazes, só que a história de Esaú acaba ali. A história de Jacó não. Jacó se transforma em Israel, aquele que brigou com Deus, aquele que lutou com Deus. Então tem dois sentidos: aquele que lutou com Deus lado a lado e aquele que lutou com Deus, o anjo, no caso. Não botei aqui, botei não. Esse aqui é Michelangelo, é o mestre Michelangelo, né? Não confundir Michelangelo com Michelangelo de Caravaggio, né? Michelangelo de Caravaggio é um, o mestre Michelangelo é outro. Esse camarada, Jacó, se transforma em Israel, ele lutou com o anjo. Interessante que o relato bíblico fala que o anjo dá um beliscão nele, ele passa a ser um claudicante, aquele que manca, tá? E Jacó não tinha televisão, teve várias mulheres, 4 na verdade, 3 oficiosas, né? E tem uma outra que a tradição diz também. E ele teve 12 filhos, tá? Esses 12 filhos se transformam nas 12 tribos de Israel, tá? E aí se você pega a tribo de José, tá? José vai para o Egito, tá? Depois vem Moisés, depois Josué, de Josué, Jericó, que é exatamente esse território aqui, de Jericó, as 12 tribos, de novo, tá? As 12 tribos são organizadas nesse lugar. Pode entrar. As 12 tribos são organizadas, tudo bem? Comecei a ter 10 minutos, né? 10 para cá, né? As 12 tribos, das 12 tribos, eu tenho novamente a tribo de José, subdividida aqui. De José, da tribo de José, nasce Davi, o grande rei Davi, tá? E da descendência de Davi surge um outro José, tá? E de José tem Jesus. Olha que sensacional. E aí eu tenho em Abraão, em Abraão, os judeus, os árabes e os cristãos. Vou apagar aqui rapidinho só para vocês visualizarem. Né? Então, no caso aqui, eu tenho José, eu tenho Abraão. Abraão, Sara e Agar. De Sara, Isaac. De Isaac, Esaú e Jacó. De Jacó, as 12 tribos. E assim sucessivamente. Esaú, a história dele acabou. Tá? Só que de Isaac vem os árabes. E dos árabes, Maomé. E de Maomé, o Islã. Então eu tenho 3 religiões monoteístas em torno do único nome da pessoa. Olha que promessa, né? Deus falou isso aqui no relato bíblico, né? Que Abraão teria um nome maior que as estrelas do céu e das areias da praia do mar. Tá? E assim acontece. Então, de Abraão eu tenho Jacó, Israel, tá? A mesma pessoa, as 12 tribos. A tribo de José, depois Davi, depois José, depois Jesus. Bruno, já pensou pergunta. Bruno, José é pai de Davi? Não, é da mesma cidade, tá? Como se fosse Bruno e depois daqui a 300 anos um filho do Bruno, tá? José e Davi tem um distanciamento aproximadamente de 450 anos, muito tempo, tá? E de Davi
para Jesus também, muito tempo. Só que são parentes, tá? São descendentes. Interessante quando você pega o livro do profeta Isaías, né? Fala, né? Da raiz de Jessé, do tronco de Davi, nascerá o rebento, falando do Messias, né? Falando do Messias, no caso do profetismo, né? O Messias que viria salvar e restaurar a glória de Israel. José vai para o Egito, isso aqui eu já falei bastante, tá? Depois ele se torna primeiro-ministro egípcio, tá? Por que se torna primeiro-ministro egípcio? Ele tem vários talentos, né? Quem que é primeiro filho aqui? Quem que é o filho mais... Primeiro filho não, é de caçula. É caçula? Tu é a única? Não tem mais nenhum caçula? Nós somos caçulas, né? De coisas boas e coisas ruins, né? Geralmente o caçula é o bem mandado, né? Manda o Bruno. Manda a Leidiane. Né? A Leidiane vai. É um pouco assim. Isso aconteceu um pouco com José. Por quê? Tinham mercadores, beduínos do deserto. E quem estabeleceu comércio com os beduínos do deserto era o mais novo, claro. O mais velho vai lá trocar comida? Não, vai o mais novo. Só que ele começa a ganhar vários dotes, vários presentes, porque ele tem muito talento. Ele, a princípio, ele é mandado. Depois ele começa a gostar daquilo. E começa a aprender várias línguas. E aí o pai dá um valor para ele para fazer troca. Geralmente o que se trocava? Trocava produtos, tá? Não existia moeda como a gente tem hoje. E aí o que acontece? O pai percebe que ele é um excelente comerciante, já novo, e começa a favorecê-lo na casa. Né? Manda José, nosso filho é muito bom. E os irmãos começam a ficar com ciúme e vendem o garoto como escravo para o Egito. Tá? E aí vem Potepoteia, né? Depois vem Moisés. Tá? É interessante quando os irmãos de José encontram com José no Egito. Né? Olha, nós viemos aqui comprar comida, eles não reconheceram, porque o José já era um egípcio. E aí José, para pegar o irmão, né, para pegar os irmãos, para saber se o pai estava vivo ou não, ele pega uma taça de prata e esconde na bolsa do irmão, do outro irmão. E fala assim, como é que você entra na minha casa, entra na minha tenda e me furta dentro da minha casa? Vou te condenar à morte. Os outros irmãos, não! Nós já perdemos o outro irmão que foi comido pelas feras. Aí o José, como assim? Não foi comido, foi vendido. Quando ele vê o pai, ele quer saber se o pai está vivo. Quando ele vê o pai, ele dá, o José, que era o primeiro-ministro, dá uma porção de terra para o povo de Israel, tá? Para aquela família. Só que se multiplica de uma tal maneira, né? Que depois eles são escravizados. Tá? E aí vem toda a epopeia de Moisés. Tá? E o príncipe do Egito, a vocação de Moisés, enfim, aqui é mais história de Israel. Os 10 mandamentos, estamos falando, as 12 tribos de Israel, como eu falei no primeiro quadro. Josué seguiu Moisés, ele refugiu do Có e dividiu os tribos. Tá? Os juízes, a monarquia judaica, o rei Davi, tá? Que é ungido. E aí vem as alianças. Tudo isso que eu falei para vocês é a aliança em Abraão. Tá? Aqui. Aliança em Abraão. Antes da aliança em Abraão, tem a aliança em Noé, que é chamada aliança cosmológica. Tá? As meninas sempre usam na parte da manhã cosmético. Tá? O que é cosmos no grego? Né? Sim, no grego. Cosmos. Cosmos é a perfeição das criaturas, tá? É a harmonia, né? Que vem cosmologia, o estudo da harmonia. O cosmo, o cosmético, é aquele reboquinho que a gente faz de manhã, tá? Uma rebocadinha aqui, vai ficar mais bonitinho, mais bonitinho. É ontem mesmo mais cosmético, né? Não, é
com as mesmas propriedades da mulher, mas usa também, né? O creme de cabelo, o desodorante, que são cosméticos, tá? O creme, tá? Então pode fazer isso. Essa aliança não é uma aliança cosmológica. Essa aliança, que é a aliança cosmológica, é com Noé, tá? A aliança com as criaturas. Ok? A arca de Noé, aquela coisa toda, por perto. Diz a pessoa que pergunta: Bruno, a arca de Noé existiu ou não existiu? Depende de como você vê a Bíblia. Se você vê a Bíblia numa questão alegórica, tá? Significa de que forma? Quem fez? Deus. Como fez? Ou quem fez? Deus. Como fez? Está na Bíblia. Tá? Depende de como é que você crê a Bíblia. Como é que você acredita nas Sagradas Escrituras. Se você acredita nas Sagradas Escrituras de uma maneira já vista, você vai se preocupar com quem e com como. Quem fez? Deus. Como? Como está na Bíblia. E aí você vai acreditar ipsilíteres, exatamente como está escrito no Antigo Testamento. Tá? Se você tem uma visão mais sacerdotal da Bíblia, o importante é Deus, que fez do nada. Como fez, é uma composição alegórica. Claro que, para você que é cristão, você não pode olhar o Novo Testamento com uma visão sacerdotal. Porque senão você vai falar que Jesus não ensinou, não multiplicou os pães. Na verdade, isso é uma alegoria. Ele ensinou a dividir. Mas se você tem uma fé cristã, isso é heresia. Tá? Você acredita em Jesus, como o Filho de Deus viu. Ele fala que não, na verdade, não multiplicou pães, ele ensinou a dividir. Isso é herético. Tá? Então, na visão da Bíblia, você pode olhar a Bíblia de diversas formas. Essas são as duas principais. Então, no Novo Testamento, para quem é católico, nós olhamos uma visão já vista. Então, exatamente como está escrito. Aconteceu exatamente como está escrito. Para o católico, o Antigo Testamento, algumas coisas se acreditam que são composições alegóricas. Tá? Por exemplo, a jumenta falou com Balaão, Jonas ficou 3 dias dentro do ventre da baleia, depois foi regurgitado na praia e voltou a viver. Isso é uma composição alegórica para mostrar também o próprio Jesus. Né? Ficou 3 dias da morte, depois ressuscitou. Tá? A vocação de Abraão é uma vocação de prosperidade. Tá? Prosperidade na Bíblia, que não é apenas dinheiro. Prosperidade vem de prole, filhos. Tá? E por isso que tem toda a epopeia para ele ter filho. Né? A esposa dele fala: Abraão, você já viu como é que a sua extravagária é bonita? O que ele respondeu? Não, nunca tinha percebido. Era assim, está passando a mão do imperador. Está lá com o namorado, com a namorada, com a esposa, com a esposa. Vê uma moça bonita, você fala para o seu namorado, para o seu esposo: nossa, você viu que menina bonita? O que o namorado do noivo do marido responde? Não vi não. Foi um pouquinho, você com Abraão. E a Sara está falando assim para ele: vai lá, meu filho, toma garfo com sua esposa, né? Não fala assim, toma garfo com sua esposa, na verdade fala assim: visite a tenda de Agar. O que ele fala? Eu não queria. Você que está mandando. Né? Abraão é malandrinho, né? E aí teve 2 filhos. E muito malandrinho. Né? Teve 2 filhos. E o problema acontece até hoje. Né? Por exemplo, por que tem guerra no Oriente Médio? É uma questão geopolítica? É uma questão social? É uma questão de petróleo? Também. Só que é uma questão religiosa. A Sérvia é uma Sérvia totalmente religiosa. Eu tenho uma terra com 2 herdeiros. Isso aqui no Brasil é muito fácil, né? Aqui no Brasil é mole. Vamos colocar, claro que isso acontece aqui nas nossas famílias da Universidade Católica de Petróleo. Acontece lá nas universidades do Japão. Vamos colocar que teu pai é casado, tá? A sua mãe, e te teve. Né? Você nasceu lá. Só que teu pai ficou apaixonado por uma outra moça. Isso não acontece, né? Ficou apaixonado por uma outra moça e teve uma outra filha. E aí depois vocês descobriram que ele tinha uma outra filha. Você, seus irmãos, sua mãe ficou muito triste, chorou, mas depois perdoou. E a menina foi criada como sua irmã. Quando teu pai morreu e deixou uma fazenda em Itaipava, o que vai fazer com a fazenda? Divide no meio. Né? Divide por 3, na verdade, para a mãe, para você e para sua irmã.
faz um inventário, bota o muro no meio, bota no farpado, no capo de vidro, acabou. E lá? Como é que divide a terra que Deus deu? Não divide. Tá? E, mas Bruno, Ismael é filho da escrava, né? Da escrava H. Tá, mas quem está contando isso é um judeu, né? Se você for para o lado do islâmico, quem é a escrava é Sara. E a esposa é H. Vai lá, resolve o problema do Oriente Médio. Não tem solução. A solução perpassa por acordos religiosos. Tá? Por que a gente diz que não tem essa comparação, né? Nós, eles brigam por causa de religião. Porque a nossa religião é uma religião muito de domingo, né, gente? Nossa religião não se compara ao judaísmo, não se compara ao islamismo. Na questão não da intelectualidade, não da formulação teológica, na questão da obrigação de práticas. Eles são muito mais literais do que a gente, muito mais. Não tem nenhuma comparação. Para eles, a religião é algo que não separa do poder civil. Tem um atrelamento total. Então, essa aliança com Abraão é a antiga aliança. Tá? Eu tenho uma aliança com Noé, também vou botar aqui. Ó. Aliança com Noé, que é a aliança que eu disse aqui, aliança cosmológica, com os seres vivos, com os animais e os civis de 12 em 2, uma aliança de prosperidade com Abraão e a nova e eterna aliança com Jesus. Claro que aqui eu botei o judaísmo, tá? O judaísmo não vem para cá. O judeu não acredita que Jesus Cristo é o Messias, tá? Não acredita. O judeu ainda espera o Messias. O que é o Messias para o judeu? Tá? O Messias para o judeu é um libertador político. Seria um juiz da Bíblia. Lembra lá de Gedeão, Sansão? Então, seria um cara assim, que ia restaurar a glória de Israel. Ia colocar Israel novamente no seu lugar. Tá? Ia expulsar todos os povos que estão na circunvizinhança e ia restaurar o povo de Israel. Esse é o Messias judaico. O que é interessante, às vezes eu falo uma coisa que às vezes as pessoas se chocam um pouco, né? O Messias que o judeu prega não é Jesus para o judeu. Tá? Eles esperavam uma outra coisa. É interessante quando tu vê a história de Jesus nos Evangelhos, você percebe isso em Judas, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, né? E profetiza lá, né? Jerusalém, Jerusalém, eu queria reunir em torno de vossas asas, né? Como uma mãe, como uma galinha, né? Reúne os pintinhos, né? Proteger você em torno de vossas asas, mas um dia te cercarão, te sitiarão, e não sobrará pedra sobre pedra. Está falando da destruição de Tito Flávio, né? No ano de 70 da era cristã. Território judeu, território de Jerusalém foi totalmente destruído e aconteceu a primeira diáspora, a primeira expulsão dos judeus daquele território. Então, eles queriam um libertador político. Quando Judas vê que Jesus entra em Jerusalém e entra no templo, né, pega um chicote e começa a expulsar os vendilhões do templo, o que Judas fala? É agora. E agora que a gente vai se levantar contra o Império Romano. É agora que a gente vai se levantar contra a dominação do jugo romano. Só que Jesus sacrava e falou assim: agora a gente vai orar. Aí Jesus desanima, porque ele queria um guerreiro, ele queria um Barrabás, um cara que pegasse espada e lutasse contra o jugo dos romanos. Tá? E eles esperam isso até hoje. Não é o Messias Jesus. Jesus é um libertador? Eu posso dizer, historicamente, que Jesus é um revolucionário? Posso, sem medo de errar. Claro que não é uma revolução aos moldes leninistas. Não é uma revolução armada. Tá? Mas a mensagem de Jesus,
E o que os apóstolos fazem com a mensagem de Jesus? Principalmente 3 apóstolos, né? Eu tenho Pedro, eu tenho Paulo e eu tenho Tiago. Esses 3 transformam a mensagem de Jesus no cristianismo que nós conhecemos hoje. Claro que não apenas esses 3, tá? Nós temos depois o Concílio de Nicéia, em 325, tá? Que vai decidir se Jesus Cristo é o Filho de Deus ou não. Coisas importantes são decididas nesse concílio. Que antes acreditavam, não, Jesus é um enviado de Deus. Jesus é um profeta, não é o Filho de Deus vivo. E tem briga de mão nesse concílio de Nicéia, lá no ano 325. No ano 70, Pedro, Paulo e Tiago vão decidir se vai batizar ou se vai circuncidar. Tá? O que é incircuncisão? É um corte no pênis, né, que deixa exposto a glande. Então você pega o prepúcio, né, puxa o prepúcio, tira aquela pelinha, corta para expor a glande, porque é uma questão higiênica, né? O calor desgraçado lá na Judéia, né? O câncer, pode dar câncer de glande se você não lavar direitinho ali. É aula de programa de saúde, viu? Né? Por isso que Hitler, quando ia prender o judeu, colocava todo mundo pelado, para saber que era judeu. Se tivesse escondidinho, era judeu. Se tivesse feitozinho, era judeu. Tá? E o judeu era circuncidado. Por 7 dias ele era circuncidado. Aí eles estavam decidindo lá, no ano 54, né? Os 3, aliás. Vai batizar ou vai circuncidar? Olha, Tiago queria que continuasse circuncidando, porque Jesus é incircuncidado. Olha, se a nossa fé, a nossa religião em Jesus tem que seguir os passos do Mestre. Então, se Jesus foi circuncidado, e circuncisa, né, corta lá o prepúcio e depois batiza. Mas Paulo falou, não. Em que momento Jesus disse que tem que batizar e circuncidar? Ou ele falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois circuncisa. Não. Aí Pedro e Paulo, principalmente Paulo, bate o martelo e fala que tem que batizar. Ah? Olha que interessante. Isso é uma revolução, né? Porque o judeu exclui quem do processo de iniciação? Se tem quem circuncidar, vai circuncidar quem? Se tem que cortar lá o prepúcio está no corpo de quem? Hein, gente? Do homem. A mulher está totalmente alijada disso. No cristianismo, não. No cristianismo, o processo de iniciação do homem e da mulher é idêntico. Aqui não. Aqui eu tenho um processo de iniciação do homem, que é a circuncisão, que derrama o sangue, e da mulher é totalmente diferente. Olha, é interessante quando eu escuto que o cristianismo é excludente, né? Nunca estudar a história do cristianismo. E hoje você vê, até mesmo dentro das nossas igrejas, das igrejas cristãs, as igrejas cristãs como um todo, né? Uma participação gigantesca da mulher. Hoje quem toca o cristianismo é a mulher, sem dúvida nenhuma. Né? Claro que na igreja católica os sacerdotes são homens, são de várias paróquias também. Todos os grandes movimentos são regidos por mulheres. Tá? E isso muito por conta de uma decisão de Pedro, de Paulo, de Tiago. Então, eu tenho uma aliança cosmológica aqui, em Noé, Cosmos. Eu tenho uma aliança de prosperidade com Abraão e eu tenho a nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança é com o sangue de Jesus. Tá? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Interessante, muito interessante, extremamente interessante, a questão do sangue na história das religiões. Né? Eu já falei para vocês algumas vezes, vou repetir. A questão do sangue na história das religiões é extremamente complexa. Né?
Você vai ver nas religiões que a matéria sangue é a matéria de várias religiões. Você tem no judaísmo, você tem no islamismo, você tem nas religiões da Mesoamérica, tá? Incas, maias, astecas. Você tem nas religiões da América do Norte, tá? Chamado totemismo, os índios americanos, Sioux, Apaches, Cheyennes, Cherokees, tá? Você pega lá esses índios americanos, tem alguns filmes bem legais, né? Tem um filme que eu gosto muito chamado Dança dos Burros, tá? Que é com o Kevin Costner, muito bonito aquele filme, né? Mostra ele com as tribos dos Cheyennes, tá? E os Cheyennes, eles têm lá o culto ao tatango. Quem é o tatango? É o búfalo. E eles matam o búfalo, e o búfalo ainda quase vivo, né? Eles tiram lá o fígado do búfalo e comem o fígado do búfalo ainda quente. Por quê? Eles querem pegar o poder do búfalo. A questão, isso aconteceu também nas tribos americanas, na América do Sul, a antropofagia, né? Você comer outro ser humano. Por que eles comiam isso? Apenas por alimentação? Não. Eles queriam tomar o poder daquela pessoa. Eles queriam tomar a força daquela pessoa. E aí toda a questão do sangue. O judaísmo também. Você pega aqui o sacrifício de Abraão. Cadê? Eu coloquei aqui. O sacrifício de Abraão ou o sacrifício de Isaac. Tá? Quem vai ser sacrificado é Isaac, mas quem dá a vida é Abraão, né? a vida do filho dele. Né? Então, o sacrifício dos dois. Né? Abraão que vai dar o seu filho e o menino vai morrer. Tá? Toda a questão de sangue, né? Para os judeus, se você cometeu um pecado, você tem que se reconciliar com a pessoa que você cometeu um pecado, você tem que fazer um sacrifício de sangue. Por isso que o judeu não come sangue, não bebe sangue, não bota a mão no sangue. Tem a história do bom samaritano, né? Todo mundo lembra dessa história, né? Então, assim, a história do bom vascaíno. É vascaíno, mas é bom. Tá? Bom samaritano. Quem está contando isso é um judeu. Eles eram inimigos. Tá? Judeu e samaritano não se davam. Quando a gente vai ver isso? Na história do poço de Jacó, né? Sendo tu judeu, como é que fala comigo que sou samaritano? Você não sabe que o nosso povo não se dá? Você não sabe que o nosso povo é inimigo? E eles eram inimigos mortais. A história do bom samaritano é isso. Um cara foi assaltado na estrada, tá? Roubaram as coisas dele e bateram nele. Passou um sacerdote, olhou, foi embora. Tá? Passou na tribo de Benjamim, olhou, foi embora. Aí passou um samaritano, que ninguém falaria, esse cara vai ajudar. Ele foi e ajudou. Por que ninguém parou para ajudar o cara? Porque o cara estava ensanguentado. Se eu colocasse a mão no sangue, eu ficaria impuro durante 7 dias. Só algumas pessoas tinham prescrições levíticas, do Levi, tá? Da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, para colocar a mão no sangue. Por isso que as prescrições do Levítico são extremamente precisas em relação a isso. Até sobre o ciclo menstrual, o Levítico vai falar. Vai falar que o homem não pode encostar na mulher senão ele fica impuro. Olha que coisa interessante. E é interessante que o samaritano, ele fica impuro. Tá? Mas ele salva a vida daquela pessoa. Né? E aí tem toda a analogia do lugar que o samaritano leva para curar as feridas, né? Que seria a igreja, né? A igreja que acolhe. E aí, como é que o relato bíblico coloca, né? Que ele fala, olha, passa azeite em suas feridas e vinho. Só que ao contrário, né? Primeiro joga o vinho para depois jogar o azeite. Não tinha água naquela época, gente. Então o vinho fazia a sepsemia, né? Fazia ali a esterilização. Né? Imagina você jogar álcool na ferida. E hoje, vamos combinar, né? Nem o mercholate mais arde, né? Você não pegou muito isso, né? Mas nós somos mais velhos, né? Você ralava para lá
o joelho, a mãe vinha com o pai, não, você chorava mais por causa do metiolate do que pelo arranhado que você teve. Tá? Então a pessoa jogava lá um vinho, aí dava aquele ardor, depois ela ia jogar com azeite de oliva mesmo, porque se você passar azeite de oliva numa ferida, para de doer. Ele é anestésico. Só que por que a Bíblia inverte, né? Joga primeiro o azeite para depois o vinho. Porque primeiro Jesus ama, para depois curar. Olha que sensacional. Primeiro Jesus abraça para depois retirar o ruim, né? Não o contrário, né? Não retira o ruim e depois ama. Não, ama primeiro, né? Acolhe primeiro, dá o bálsamo primeiro, para depois ir tirar o que tem de ruim, né? Ao contrário, é o correto, né? Primeiro você joga lá o metiolate, tá? Depois tu abana, né? É engraçado que a nossa mãe nem mãe fazia, né? Passava o metiolate assim, soprava, né? Ó, tem que abanar, né? Porque se botar sopro, joga todos os micróbios ali, né? Jesus primeiro abana, né? Para depois jogar o metiolate, né? Qual é o motivo da nova e eterna aliança religiosamente, tá? Por que acontece isso aqui? Aquilo, ó. Por que fala que aqui é Adão e Deus, né? É o toque de Deus, a criação. Mas por que Jesus, segundo a teologia cristã, é Deus? Tá? Feito homem. É chamado kenosis, o aniquilamento do verbo. Por que isso aconteceu? Por causa disso aqui, por causa do pecado. Tá? O nome disso, na teologia cristã, toda teologia cristã, tá? Seja uma teologia católica, seja uma teologia protestante, tá? Se chama economia da... Vocês estão com frio, gente? Quer que feche a janela? Né? Se chama economia da salvação. O que seria economia da salvação? A maneira com que Deus pensou em resgatar o homem que fez uma aliança com ele. O homem que tocou o dedo de Deus. O homem que amou Deus totalmente. Deus amou totalmente. Dessa questãozinha aqui chamada pecado, tá? E é por isso que nós vimos os 10 mandamentos na aula anterior. Justamente por conta disso. O que seria pecado? Seria uma transgressão civil. Só que quando você pega para o religioso, é uma transgressão religiosa. Por isso que a sacada de Moisés é genial, de colocar os 3 primeiros mandamentos relacionados ao amor de Deus. Tá? Os 3 primeiros mandamentos relacionados à conduta do homem com Deus. E isso vai criar um poder coercitivo aos outros mandamentos, porque não é um mandamento escrito por homem, é um mandamento escrito por Deus. E aí você não vai matar, você não vai roubar, você não vai furtar, você não vai levantar falso testemunho. Por quê? Porque é um delito civil? Não, é um pecado contra Deus. O que seria um pecado na teologia cristã? Tá? Seria você saber verdadeiramente o que é o certo, saber verdadeiramente o que é a conduta correta e mesmo assim cometer o delito. Isso é pecado. Quando a pessoa não sabe que está errado, não tem pecado, tá? É ignorância. Você está ignorante daquilo ali, tá? Tem o delito. O delito existe, tá? Uma pessoa que furta e não sabe que furtar é errado, tem um furto. A matéria está ali, mas não tem aquela pena, a pessoa desconhece aquilo. Tá? É um pouco difícil desconhecer essas coisas, mas enfim. Tá? E o pecado seria, né? Eu prefiro as minhas vontades do que a vontade de Deus. Isso seria um pecado.
Você virar as costas para Deus. Claro que, por que nós cometemos pecado? Por que as pessoas são inclinadas ao pecado? Porque o pecado traz um prazer. Se o pecado fosse algo ruim, corporalmente, ninguém pecaria. Ou você chegaria para o padre e falaria assim: Padre, eu pequei. Padre, eu vi aquela chapa quente, fervendo, saindo fumaça. Eu não aguentei, eu sentei em cima da chapa quente. Foi mais forte do que eu. Eu vi aquele prato de jiló, e eu não aguentei, eu comi aquele prato de jiló todo, com uma fome assim, gulosa. Não é isso. Tá? O pecado te traz um prazer momentâneo. Quando você às vezes xinga, né? Aquele lugar que eu te dá uma. Você se sente o Hulk, né? Sei lá. Dá um alívio lá. Mas depois você fala, às vezes a gente acha que os pecados tocam simplesmente a sexualidade, né? Não, a raiz de todos os pecados é o orgulho, né? Como a gente vai ver aqui. Os pecados capitais. Né? E foi justamente isso, por causa disso, que Jesus se encarnou. De repente não vai dar para a gente terminar tudo, porque isso aqui vai tomar um pouco de tempo da gente. Tá? Mas foi exatamente por isso que Jesus se encarnou, para libertar o homem do pecado. Tá? De repente essa aula vai ter a nomenclatura dos pecados capitais. Tá? Que a gente vai, ou de repente, Cristologia e os pecados capitais. Que a gente vai parando por aqui. Agora eu vou terminar de falar. Tá? O que seriam os pecados capitais? Os pecados da capita, os pecados da cabeça. Quem basicamente vai compor os pecados capitais? Paulo, tá? Na carta de São Paulo aos Romanos. Se você pega a carta de São Paulo aos Romanos, gente, é uma carta toda de moral, toda de comportamento. Paulo quer de alguma forma transformar a moralidade daquela cidade que está decrépita. E ele vai compondo os pecados capitais. Os pecados capitais, que na Idade Média não eram 7, eram 8. Olha que interessante. Qual que é o oitavo pecado capital? Quem, de repente, poderia... Ninguém? Não? A tristeza. Olha, seria tristícia. Hoje, ninguém fica mais triste, né? Já ouviu falar assim, hoje eu estou tão triste. Não, ninguém fala isso. A pessoa já está em depressão. Eu estou tão deprimido. Uma pessoa que fala um negócio desse é que nunca viu uma pessoa depressiva. Tá? Uma pessoa que fala assim, hoje eu estou tão deprimido. Eu xingo às vezes quando eu escuto um negócio desse. Fala besteira não, rapaz. De repente você está chateado. De repente você está aborrecido, angustiado, mas deprimido. Depressão é uma doença que a religião ajuda. Tá? Eu já vi pessoas saindo da depressão por conta de uma vertente religiosa. Mas se for só pela religião, é muito complicado, tá? Eu costumo dizer, olha, Bruno, né, a pessoa pergunta, eu estou deprimido, estou com depressão, o que tu acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, primeiro, vá no médico. Tá? Você tem uma religião, ótimo. Ajuda. Mas tome remedinho. Tá? Vá no médico, vá no profissional. Tá? Então, o pecado capital era a tristeza. Depois, esse pecado capital foi absorvido pelo orgulho. Bruno, por que a tristeza está dentro do orgulho? Porque uma pessoa que
deixa levar pela tristeza, na verdade, ela está cometendo um egoísmo. Tá? Uma pessoa que se deixa bater pela depressão, claro, como eu disse, né? É patológico muitas vezes. Tá? Patológico. Muitas vezes não, quase sempre é patológico. Tá? Mas uma pessoa que se deixa bater muitas vezes pela tristeza, pela angústia, é uma pessoa que só está olhando para ela. Por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu vou me deixar bater pela depressão? Não, eu preciso cuidar deles, eu preciso salvar meu filho, eu preciso suster a minha família. Olha, e por isso que entrou pelo orgulho. Né? Santo Agostinho de Hipona vai dizer que o orgulho é a raiz e a cerne, tá? Raiz e cerne são parecidas, né? Só que raiz é da onde brota, tá? E cerne é o centro daquilo. Então, é da onde brota e o centro daquilo, tá? De todo pecado. Todo pecado vem através do orgulho. Claro, na palavra de Paulo, que diz, né? Pelo orgulho do homem, o pecado entrou no mundo. Tem um macetinho para guardar os pecados capitais. Eu aprendi esse macetinho aqui na universidade, com um professor de psicologia chamado Helmut Ricardo Krieger, né? Nosso coordenador de psicologia, me deu aula lá em 1997. Olha, não era nem nascido. Viu? 1997, no curso de filosofia, ele me deu aula de teorias psicológicas. E ele colocou assim, ó, como elas são os pecados capitais? Ó. G-I-O-L. Gaipoli. Gula, avareza, ira, preguiça, orgulho, ciúme e inveja. Assim. G-I-O-L. Gula, avareza, ira, preguiça, orgulho, ciúme e inveja. Tá, pode ser ira aqui e inveja aqui. Tanto faz. Bruno, e a vaidade? A vaidade não é pecado capital? Não, ela está absorvida aqui. 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 Na verdade, a vaidade do pecado capital, ela está em todas elas. Quando que a vaidade começa a ser pecado? Oi? Quando que a vaidade começa a ser pecado? Quando que a vaidade começa a ser pecado? Não confundir vaidade com zelo. Tá? Não confundir vaidade com querer estar bonito e querer estar bonita. Não confundir vaidade. Eu quero comprar uma camisa nova porque eu vou encontrar com o meu namorado, com a minha namorada. Vou comprar um batom novo porque eu quero ir bonita. Eu quero causar. Isso não é vaidade. Isso é zelo. Tá? Isso é preocupação. Às vezes a pessoa, Bruno, hoje eu estou mais enjulapado, né? Às vezes eu estou mais arrumadinho. A pessoa assim, Bruno, você está sempre bem arrumado na faculdade. Às vezes eu boto um terno, boto uma gravatinha. Por quê? Zelo pelos alunos, né? Você não precisa vir aqui, sentar na minha frente e me ver um cara todo esculachado, né? Olha, a roupa que a gente usa passa a conotação da importância do lugar que a gente está. Então, pelo amor de Deus, né? Esteja sempre lindo, sempre linda, sempre gostoso, sempre gostosa, sempre cheiroso, sempre arrumado. Isso não é vaidade, isso é zelo. Quando que a vaidade, é sensacional, né? Quando que a vaidade começa a ser pecado? Quando entra isso aqui, ó, a ira e a inveja. Primeiro a ira, depois a inveja. Tá? Vamos colocar que você viu esse apontador aqui. Isso aqui. Ó. Tá? Isso aqui é muito prático. Ó. Muito prático.
Você vê que eu vou sair da tela, ó. Eu posso sair da sala e vai continuar passando. Porque geralmente o que acontece? Você quando vai dar uma palestra, você vai escravizar alguém. Passa para mim, você vê que no comando fica passando. Volta. Não, peraí, volta. Aqui. Chato, né? E uma pessoa na palestra fala assim, pô Bruno, posso ver esse teu controle remoto? Claro. Onde tu comprou? Pô, comprei no Mercado Livre. Baratinho. Vive 10 vezes sem juros. Pô, comprou pra mim. Sem ideia? Não. Por exemplo, você comprou um carro branco. Teu vizinho foi comprar um carro branco igual ao seu. É inveja? Não necessariamente. Porque quantos carros brancos tem? Ou tu acha que a concessionária fez um carro só para você? Entende? Você querer ter igual não é inveja. Tá? A inveja é a tristeza sobre a felicidade alheia. Tá? Nota porque isso é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio não, perdão. Tá? São Tomás de Aquino. É a tristeza sobre a felicidade alheia. Isso é inveja, tá? Inveja não. E isso, ela sente raiva porque a outra tem e eu não tenho. Tá? Na verdade, gente, a gente devia ficar feliz porque o outro tem. A gente devia ficar orgulhoso pelo outro. Não um mau orgulho, né? Um bom orgulho. Por que é um bom orgulho? Pô, estou muito feliz que você conseguiu. Né? Pois um amigo meu, muito com uma dificuldade, conseguiu comprar um carrinho. Aí levou o carrinho para mim ver. A gente se emocionou nele. Porque ele está com muita dificuldade para você comprar um carrinho para ele. E agora para ele vai ficar um pouco mais fácil. Porque ele trabalha, ele precisa pegar o filho quando ele sai do trabalho na casa da sogra dele. Olha, vou melhorar. Fiquei feliz. A inveja, a vaidade começa a ser pecado quando eu fico com inveja do outro. Pô, olha só, o cabelo dele é muito mais bonito que o meu. Mas por que ele tem aquele cabelo e não tem? Ele não merece aquele cabelo. Olha. Pô, por que ele tem aquela casa e eu não tenho? Ele não merece aquela casa. Eu sou uma pessoa muito melhor do que ele. Já viu aquelas frases malditas, às vezes, que a gente fala? Que só acabam com a gente? Como é que aquela pessoa consegue tudo, né? O cara não vai na igreja, não ajuda ninguém, é um maldito, passa na rua, não dá carona para ninguém. Ó, fez um muro na casa dele, não dá para ver nada. Não é assim? Aí o vizinho passa e a gente fala, olha, você deve estar dando para alguém. É assim que a gente fala do vizinho às vezes? Na verdade, está com inveja. E aí entra a vaidade, né? A vaidade é pecado quando você fica com ódio porque o outro tem alguma coisa ou é alguma coisa e você se considera muito melhor do que ele. Aí entra o orgulho. Ó. Olha que desgraça, gente. Olha que coisa desgraçada, literalmente. Né? A vaidade, sem dúvida nenhuma, está em todos os pecados. Só que não confundir, gente, vaidade com zelo, pelo amor de Deus, tá, gente? Faz isso não, tá? Faz isso não. Continue bonito, continue bonita, continue se preocupando com a sua aparência, tá? Continue se preocupando com a roupa que você usa nos lugares que você vai, tá? Porque isso é zelo. Agora, não pode se deixar se consumir por isso, né? A gente pode pegar a questão da vaidade na questão dos bens, né? O que é um bem? O bem é algo que existe para nos servir.
Tá? A gente pode colocar dois bens aqui. A casa e o carro. Tá? Só o brasileiro, né? Tem uma casa própria, tem um carro próprio. Tá? Dificilmente alguém numa sala tem um carro próprio, né? Não é assim? Porque nós fazemos aluguéis dos carros, não é assim? Essa semana eu fiquei extremamente decepcionado, né? Comprei um carro, estou pagando, né? Perder de vista. Aí eu me perdi. Que prestação que eu estou? Gente, será que faltam uns 2 meses para pagar o carro? Gente, tomara, imagina. Aí veio o banco, o gerente, inclusive meu amigo, antes de ser gerente, ele já era meu amigo, ele falou: Bruno, faltam 22 prestações para acabar teu carro. Olha isso. Por que eu vou trocar o carro? Nem tão cedo, né? Olha, quem tem um carro assim? Ah, a pessoa de repente juntou um pouquinho, já não é o primeiro carro que tem, né? Então conseguiu juntar um dia, conseguiu pagar o carro, ele vai pagar outro carro, não tem a prestação tão alta, termina de pagar rapidinho. É possível ter um carro quitado? É. Eu não consegui. Os carros sempre foram carros alugados. Eu pago todo mundo para ter. Ó, então a vaidade está por bem, né? Deixa eu continuar dando um exemplo meu. Eu posso dar um exemplo. Eu coloquei uma churrasqueirinha em casa, aquelas para pré-moldadas, né? Você vai montando, só que a minha fumaça não sobe. A fumaça não subia. Eu falei, pô, tem que comprar um outro duto, né? Vou botar lá no churrasqueiro. Aí fui lá e tá pago comprar um duto. Os pesos estavam pra cacete, foi muito pesado. Foi muito caro, mas não foi pesado. Eu peguei, fui dentro da mão do carro. Aí coloquei umas almofadas, assim, uns papelão para arranhar o carro. E aí parei no lugar para tomar café. E aí estava falando com um amigo, muito provavelmente vai assistir esse vídeo. Né? Ele é aluno aqui também. Falei assim, pô, botou tudo dentro da mala do carro. Eu botei esse carro aqui, guerreiro. Aí ele para mim, eu também sou assim, cara. Carro é para mim servir. Olha, será que todo mundo bota um duto de churrasqueira dentro da mala do carro? Ah, não bota não. Sabe por quê? Vai sujar o carpete, vai arranhar a mala do carro. Né? Ah, não vou fazer isso com o meu carro. Não, outra coisa, é muito pesado, né? Vai acabar com a moto do meu carro. Olha, eu tinha um vizinho que ele chegava em casa com o carro, lavava o carro todo dia. Se estivesse chovendo, ele secava o carro todo. Gente, nada contra, tá? Mas quem serve quem é? Será que é o carro que serve ele ou ele que serve o carro? A casa é a mesma coisa, né? Eu tenho um pouquinho de toque, sabe? Eu gosto das coisas arrumadinhas, organizadinhas, papapá, né? Esse pessoal vai em casa de churrasco, né? Eu, antes de terminar o churrasco, eu lavo tudo, eu limpo tudo, eu passo escovinho na grelha. Ó, eu acho as coisas arrumadas. Mas às vezes eu fico me policiando, né? Pô, será que eu estou cuidando muito e esquecendo de viver? Ó, isso é vaidade. Tá? Quando você se deixa consumir por aquilo, aí é pecado. Tá? Tem que ter a justa medida. A justa medida também no zelo, né? Às vezes nas religiões, nas igrejas, acontece ao contrário, né? A pessoa fala assim, não tem que ter vaidade. Aí principalmente a mulher, né? Começa a andar só com camisa de igreja. Tá vendo isso? Cuidado, viu, gente? Cuidado com isso, tá? O nosso corpo é templo de Deus. A gente tem que estar bonito, a gente tem que estar bonita, tá? Sempre. Agora, não deixar se consumir por isso, né? Saiu um sapato novo, você quer comprar? Ótimo. Só que você tem 40 dentro do armário. Cuidado, viu? Porque de repente quem está servindo não é o bem. Você está sendo escravo daquele bem. É a justa medida, né? Claro que a mulher tem que ter mais sapato no ano. Claro. Óbvio. Para mim, basta ter um sapato, é o que eu tenho.
Eu tenho esse tênis, eu tenho esse sapato, dois chinelos. Para mim basta. Só que eu ficar diferente, gente. Que bom, graças a Deus. Imagina se a mulher tivesse um tênis no sapato. Aí vai numa festa, vai de tênis. Não rola. Bota um salto alto, pô, pelo amor de Deus. Ó, tá bonita. Deus quer isso de você. Deus quer que tu fique linda, quer que tu fique lindo. Mas não que as coisas que te façam ficar lindas e lindas te escravizem. Mas não tem uma religião que fala que não pode cortar cabelo? Tem. Deus quer a gente Tem. bonito. Por que essa religião pega isso? Pois é. Graça, terra. É uma mentalidade judaica. Você entra lá no meu canal no YouTube, eu postei ontem inclusive, tá? Seminário de Reforma Protestante. Na verdade, para reforma e contra-reforma. Vou passar para vocês esses vídeos também, tá? No decorrer das aulas, vou passar esses vídeos, vocês vão ter acesso também na plataforma. Então tem reforma e contra-reforma. 1, 2, 3, 4 e 5. E 6. Tá? Então são 6 aulas de reforma protestante. Então a primeira aula de reforma protestante, eu vou falar das causas da reforma. A segunda aula de reforma protestante, eu vou falar dos principais reformadores. A terceira aula de reforma protestante, eu vou falar de Lutero. A quarta aula, de Calvino. Tá? E dentro também da quarta aula, eu falo das ramificações protestantes do Brasil. A quinta aula sobre o Concílio de Trento, que é a Contra-Reforma, e a sexta aula sobre o Concílio de Trento ainda, e sobre Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, que está dentro da Reforma de Trento. Na quarta aula, eu vou falar sobre o Calvino e as ramificações protestantes do Brasil. Lá eu falo um pouco disso. Que tem algumas ramificações cristãs do Brasil, evangélicos, que eles têm uma mentalidade extremamente judaica. Extremamente. Sabe de onde vem a essência de não cortar o cabelo? Do judaísmo. Por quê? Qual é o sinal de prostituição no mundo antigo? Cabelo curtinho. Por que a prostituta tem o cabelo curto? Para evitar de pegar piolho. Então, por exemplo, a pessoa desceu num porto, né? Um lugar de porto é um lugar de muita prostituição, até hoje, tá? Um lugar que tem porto é um lugar que tem muita prostituição. Aeroporto, né? Cidade de fora, chegou de fora, tem muita prostituição, muita. Tá? Então a pessoa chegava, via a menina lá de cabelo curtinho, prostituiu. Então não se corta o cabelo pelo sinal de prostituição. E tem toda a questão, né? O cabelo é o véu da mulher. Né? A mulher ficou um macaco, né? O cabelo tem que ser assim, não raspa a perna, não raspa o braço. Gente, isso tem a ver com a religião. Isso tinha a ver lá no mundo antigo, lá no mundo judaico. Tá? Entende? É uma mentalidade judaica. Quem faz muito isso são as religiões neopentecostais, tá? O que é o neopentecostalismo? É um movimento que surgiu no Brasil a partir da década de 70. É uma mentalidade que vai evocar uma mentalidade judaica com essência calvinista, tá? Predestinação pela fé. É comum a gente ouvir isso, né? Olha, se está acontecendo alguma coisa errada na tua vida, meu irmão, minha irmã, você está orando pouco, né? Gente, isso aí é heresia, tá? Isso aí é herético. Você está acontecendo alguma mazela na tua vida porque você está afastado de Deus. Gente, isso é heresia. Tá? Você está orando mal, você está orando pouco. Não, isso é herético. Tá? Deus te ama incondicionalmente. Bruno, e por que eu sofro tanto? Por que às vezes as coisas me impactam e não impactam a vida do outro, né? Impactam a vida do outro também. Ou você acha que tem um vizinho, que tem um carro bonitão, que tem um muro alto, e que passa por você e não te dá carona, e quando era mais jovem, corria com você na rua, né? Com o melé escorrendo, com o chinelo de dedo amarrado no prego. Você acha que ele não tem problema? Tem. Pô, Bruno, mas ele está sempre rindo.
Ele tem problema. O problema é como ele age com os seus problemas. Né? Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem mazela na vida. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos. Não. Todo mundo tem muito problema. Muito. Agora, algumas pessoas sabem lidar com os problemas e outras pessoas não sabem lidar com os problemas. Algumas pessoas, quando têm problemas, entram em depressão, se deixa esmorecer pelo problema. Tá? Eu, graças a Deus, eu aprendi durante a minha vida a lidar com os problemas. Né? Eu estou sempre rindo, sempre brincando. Quando eu era adolescente, eu tinha um humor muito volátil. Né? Tinha dia que estava de um jeito, tinha dia que estava do outro, tinha dia que estava de uma maneira, tinha dia que estava da outra. Eu tive um grande professor que me falou assim: bom, Bruno, eu te vejo que você é uma pessoa dedicada, só que eu fico preocupado com você, porque cada dia você está de um jeito. Né? Cada dia você está de uma maneira. Tem um dia que você está como aquele dia fosse o último dia de sua vida. Você está feliz, você está contente, você está rindo, você está brincando, você beija, você abraça. Mas já no outro dia você está totalmente introspectivo. Já viu aquele menino que senta no final da sala? E o que ele mais quer é que a menina mais bonita chegue para ele: por que você está tão quietinho hoje? O que é isso? Autopiedade. Era muito assim, tá? Então, piedade, sou pior de tudo, depois parou. Estou fazendo um trabalho, tá? Psicológico, conversa, principalmente com esse meu professor. Eu fui mudando. Às vezes a pessoa: nossa, Bruno, você é tão alegre, né? Tão feliz. Eu falo: não, eu sei lidar com meus problemas. Você deixar se abater pelos problemas é orgulho, né? Porque quantas pessoas precisam de você? Imagina se eu chego aqui desanimado, né? Sábado, 15 para as 11 da manhã, chovendo em Petrópolis, né? Graças a Deus, né? Tivemos 2 dias de calor insuportável. Quando eu acordei sexta-feira, eu vi o tempo como é que estava, falei para a Rafa, né? Nossa, graças a Deus que o tempo melhorou. E para mim assim o tempo é bom. O calor de 30 graus eu derreto, literalmente. Tá? Então, um pouco isso. A questão da religião, neopentecostalismo é um pouco isso, né? O neopentecostalismo, mentalidade extremamente judaica, né? Que o homem em si não é nada, né? Tem uma música na igreja quando toca, eu saio, né? Eu não sou nada e do pó nasci. Meu Deus, fica em casa então, né? Claro que você tem coisas boas, né? Claro que você tem algo de bom. Tá? E aí os pecados capitais que a gente terminando, ó. A gente terminando, né? Você tem aqui a gula, né? A avareza, a ira, a preguiça, o orgulho, o luxúria e a inveja. O que seria a gula, né? Seria que você comeu um pedacinho a mais de pudim de leite condensado depois que acabou o almoço? Não. A gula é você ultrapassar o prazer. Tá? Ultrapassar o prazer. Esse pecado capital está aqui, porque no mundo romano as pessoas comiam até vomitar. E na verdade elas tinham que vomitar, porque senão o culto não estava completo. Se a pessoa comesse e não vomitasse, estava desonrando aquela casa. Tinha até um lugar, vomitatório oeste, vomite aqui. Para comer mais. Por isso que Paulo fala, né? Aquele que não distingue o corpo e sangue de Cristo está comendo sua própria condenação. Tá? Ó, Paulo fala para os romanos, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o ideal romano, né? Vamos comer, vamos beber. Hoje existe isso, gente. Existe, principalmente com o quê? Hein? Mediante, o que existe aqui hoje? O gula. O quê? O lasanha? O pizza? Pudim de leite condensado? Onde que existe a gula? Onde está a gula hoje muito no brasileiro? Na bebida, né? Na bebida. Hoje a pessoa bebe até nem mais sentir o gosto da bebida. Não é isso? A pessoa nem mais sente o
gosto da bebida. Bebe, não sente nem mais coisa. Porque assim, qual que é a alegria na bebida? Primeiro, né? O prazer de estar com o outro, né? Essa semana, vocês viram que o professor Eduardo, ficou, vamos lá hoje. Estamos no grupo, porque na universidade vai sair todo mês. Temos 40 professores. Todo mês a gente sai. E a gente sai para quê? Para comer e vai beber? Para estar junto. Comer e beber é um pretexto para estar junto com quem a gente gosta. Não é assim? Quando eu chamo namoradinha para sair, vamos lá tomar um suco. A garota quer tomar um suco, quer ficar com ela, quer ficar com ele, quer conversar com ela, quer conversar com ele, quer ter intimidade com ela, quer ter intimidade com ele. Não é assim com o marido da esposa? Ó, se arruma aí bonito que a gente vai sair. Você vai sair para comer? Não, comer em casa. Você vai sair porque você quer ir num lugar diferente. Você quer estar com ela num lugar diferente, estar com ele num lugar diferente, quer um clima romântico. É ruim a bebida em si? Não. É pecado beber? Também não. Pecado é inverter. Quando você vira escravo da bebida. É o mesmo princípio da vaidade. Quando o bem te escraviza, você é vaidoso. Quando a bebida te escraviza, você também é vaidoso. Por quê? Você está disputando quem bebe mais. Gente, já viu nossas conversas? Falando dos homens. Hoje no churrascão tinha 34 garrafas de cerveja. Pô, tomei 22 latinhos. Meu Deus. Pra quê, né? Olha, na 10ª latinha não sente nem mais o gosto da cerveja. Não sente mais o gosto. Ele pode tomar Itaipava ou Heineken. Ele não vai distinguir. O que é o quê? Ó. Porque geralmente gostam tanto de festa ou com bar. Pois é. A bebida é bom. Para que serve a bebida? Então, você relaxar. Tá? Você toma uma taça de vinho antes de dormir. Delícia, né? Eu adoro ter. Copiando aqui um grande amigo, professor Leandro Carnal, né? A leitura é uma das coisas mais sensacionais que o homem existiu, que o homem inventou. Tá? Você compreender a pessoa sem um livro, a gente teria uma velhice muito infeliz, né? Porque o livro é uma companhia e nem sempre as pessoas estão disponíveis, né? Quando eu quero começar a ler à noite e eu quero que a leitura se interrompa no meio, eu estou lendo com uma taça de vinho. Quando eu tenho que estudar aquilo, uma xícara de café. Olha a diferença. Eu tenho que ficar altivo, né? Agora, como é que é gostoso você tomar uma cerveja com seu amigo, com a sua amiga, dar aquela relaxada? A bebida é para isso. Agora, quando você inverte, você passa a ser escravo daquilo, é gula, né? Gula. Tá? Você está invertendo. O professor de teologia falou que beber é pecado. Não. Você se embriagar e perder totalmente a sua consciência, aí sim. Perder completamente a sua consciência. Ficar na mão do palhaço, né? Oi? Sim, mas aí, religião, é uma vez. Tá? Aí você passou um pouquinho da medida, uma vez. Como de repente, eu comprei um pouco mais do que deveria. Uma vez. Ou de repente, eu fiquei servindo muito o meu carro, fiquei lavando o carro do amigo o dia inteiro, aspirei o carro, tirei os bancos do carro, lavei as rodas. Uma vez. Isso não pode virar o quê? Uma constância, né? Porque quando vira uma constância, vira um hábito. Todo mundo aqui conhece alguém que bebe todo dia, né? Todo mundo conhece alguém que bebe todo dia. Está chovendo, bebe para esquentar. Está frio, bebe para refrescar. Aconteceu algum problema, bebe para esquecer. Aconteceu algo de bom, bebe para comemorar. Tudo é motivo para beber. Falhou, perdeu, bebe para esquecer. Flamengo ganhou, bebe para comemorar. Tudo é motivo.
cuidado, né? E a gente vê a avareza. O que é a avareza? Meu bem. A avareza não é simplesmente você ser contido com dinheiro, não, tá? Muito mais que isso. A avareza é você não querer partilhar o que você tem, porque você não considera que o outro mereça o que você tem. Olha, que terrível. Olha, eu não vou convidar ninguém para vir em casa, porque a casa é minha, né? Quem trabalhou para ter as coisas na minha casa sou eu, então eu não preciso partilhar com ninguém, entendeu? Isso é avareza. Tá? Não é só dinheiro, não, tá, gente? A gente pode ser avarento com o outro, né? Olha, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu irmão. Olha, eu sou possessivo e avarento. A ira, né, é raiva. Não, é mais que a raiva. A ira é uma raiva que tem uma atitude. Você ficar com raiva de alguém. Pô, cheguei aqui hoje 9 horas. O Bruno começou a aula 9h30. Que raiva, né? Você ficaria irado se você tacasse meu mochila em mim. Hein? Raiva é uma coisa que dá e passa. A ira alimenta, né? E aí você pega a ira, e você pega uma outra coisinha também, que é a vingança, né? Revenge. A vingança, né? Como dizia o grande filósofo, né? Seu Madruga, a vingança não é plena, mata a alma e envenena. Ó, vingança e ira é você querer que o outro morra e como envenena você. Preguiça. Preguiça você dá aquela dormidinha depois do almoço, você pode? Não. Preguiça você deixar de fazer o que você tem que fazer, só para fazer nada. Né? Ou preguiça é só você fazer aquilo que você gosta de fazer. Putz. Gente, se a gente só fizesse o que a gente gosta de fazer, 80% do que a gente precisa fazer nós não faríamos, né? Você não precisa gostar, você precisa fazer. Ó, o já expliquei. E a luxúria, né? Luxúria de viver no luxo? Não. Luxúria são os prazeres indevidos sexualmente, né? É a desordem sexual. E aí vai no mesmo princípio da gula, para a avareza, para a preguiça. Quando a pessoa é escrava disso, deixa a sexualidade, o prazer sexual, tá? Deixa de ser um bem e passa a ser uma escravidão, né? Foi Deus que colocou prazer no sexo, tá? Ou tu acha que se o sexo não tivesse um prazer implícito, alguém ia estar aqui? Não. Você foi gerado através de um ato sexual que teve muito prazer. Muito prazer. Tá? Espero para os dois. Né? Tá? Muito prazer. Então quem colocou o prazer nas coisas foi a bondade divina. Quem colocou o gosto na maçã foi Deus. Quem colocou o gosto no leite condensado foi Deus. Se eu falei, né? Que Deus abençoe quem tem o leite condensado. Né? Olha, o cara que tem o leite condensado merece o céu, não é? Olha, foi Deus que colocou o prazer nas coisas. Agora, quando você vive em torno disso, perdeu sentido. Né? Quando sua vida vive em torno de prazeres egoístas, né? Se de repente sua vida sexual é masturbação a dois, né? E tu quer um prazer só. Acabou o prazer, acabou. Né? Não tem sentido. E a inveja, já expliquei. Né? O professor Lassana já está me olhando lá fora. A gente para por aqui. Forte abraço e até a próxima. Vou colocar também lá uma atividade na plataforma, viu? Para quem não veio hoje, perdeu a aula presencial. Tá? Ela está aqui com o seguinte. Abraço.